Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace, sacerdote de Maria Padilha das Almas, Exu Marabô. E neste vídeo vamos conversar um pouco sobre Exu a partir de um pensamento muito comum, que é a fantasia que as pessoas fazem em cima desse grande orixá. Por que fazem tanta fantasia em cima de Exu? Antes, quero pedir a você que me assiste que se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações e manda ver nesse like, porque dessa forma vamos mostrar para o YouTube a relevância do nosso canal para a discussão sobre culturas negras e afro-brasileiras. Então eu conto com você. Peço agô a todo mundo, mas eu estou meio resfriado e isso vai ter uma falha na voz, alguma coisa assim. Então peço aí o agô de todos vocês e a paciência e compreensão. Quando a gente está pensando em Exu, do orixá Exu, a gente às vezes tende a pensar muito que ou ele é o diabo cristão, ou ele é uma pessoa absolutamente irascível, ou ele é um camarada muito, digamos, muito complexo, muito contraditório. Falamos às vezes que ele é um mercenário, que ele só quer saber de fazer filho por aí. A gente fantasia demais Exu. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: se estamos falando do orixá Exu, a gente está falando só de saída sobre o orixá que é um dos mais próximos a Deus, o Olodumare, um grande amigo desse orixá. Exu é o grande senhor dos caminhos. Exu é o grande senhor do comércio, o senhor do corpo, o grande transportador dos ebós. Então, para tudo que se faz, é necessário se dar uma paga a Exu. E antes que a gente caia na tentação de dizer: ah, mas você tem que fazer por caridade. Meu irmão, vamos parar com isso, né? Minha irmã, vamos parar com essa história, porque assim, a caridade, ela é muito boa quando a gente não paga por aquilo que a gente deveria pagar. Então, eu acho que nesse ponto é meio esquisito, né? Porque caridade é um conceito cristão. Então, a gente tem essa mania de transformar orixá, transformar catiço, em alguém que é cristão. Mas para que isso? Meu irmão, minha irmã, vamos entender algumas coisas aqui. Isso aí quem está falando sou eu como sacerdote de Exu Marabô e de Maria Padilha. A caridade, ela na verdade, assim, parando para pensar bem, ela é uma coisa extremamente arrogante. Porque assim, quando você faz algo por caridade, você está dizendo assim: aí, tá vendo? Eu sou tão bom que eu dei para você o que você precisava, não te cobrei nada por isso. É uma arrogância muito grande. Ao mesmo tempo também, se a gente parar para pensar de uma outra maneira, a gente vai entender que às vezes essa tal caridade que as pessoas tentam pregar tanto é uma caridade aproveitadora também, né? Porque como quem diz: olha, mas você está fazendo um trabalho religioso, você não pode cobrar por isso. Então, se eu tenho o Exu que cobra por isso, é mais fácil falar com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não me cobra nada. Tá, meu irmão, mas só que tem o seguinte: com todo respeito a Jesus Cristo, ao Deus cristão, quem coloca a tua vida para frente é Exu e é a tua cabeça. Mas vamos entender. Exu é o único orixá que faz essas transformações no meio do caminho. Exu é o único orixá que consegue entender as encruzilhadas, que dialoga entre os mundos. Então, se Exu é esse orixá que consegue passar por tudo isso, por que cargas d'água, por que razão ele precisa fazer algo de graça para você? Então, não, meu irmão, energia de Exu não se trabalha assim. Para tudo você tem que dar a parte de Exu. E isso tem um ensinamento muito profundo. Porque se nós entendermos que essa força de Exu, essa potência do orixá, é a potência da troca de energia, tudo aquilo que a gente dá para Exu, a gente acaba também recebendo uma partícula de Exu na nossa vida. Só que aí, o que acontece? Então, se eu tenho um orixá
que é preto, que tem uma relação muito forte com África. Exu, todo mundo é apavorado quando vê, mas quando fala em Loki, todo mundo acha um grande super-herói da Marvel. Então, nesse contexto todo, o que é que vai acontecer? É o que se chama de racismo estrutural. As pessoas vão mostrar a demonização em Exu por ele ser trapaceiro, como se ser trapaceiro fosse algo ruim, mas amam o Loki que faz a mesma coisa. Então, uma das questões de Exu é ele ser um deus negro. Esse é o ponto em que a Casa da Padilha aborda a questão para se fantasiar tanto Exu. É para ter medo de Exu? É. É para ter respeito por Exu? Também. É para amar Exu? Claro que é, meu irmão. Claro que é, minha irmã. Sabe por quê? Deuses nós tememos. Deuses não são nossos amigos. Se você olhar para a literatura, por exemplo, quando os deuses se apaixonavam pelos homens, que o diga Enéas, do livro Eneida, que o diga Odisseu, da Odisseia, de Homero. Esses homens aí foram os deuses e as deusas se apaixonaram por eles, eles tudo se deram muito mal. Tiveram vários tormentos porque o Deus está num lugar diferente do lugar humano. Com Exu, então, acontece isso, não podemos esquecer que Exu é Deus. Aí a gente passa nessa fantasia de pensar assim, então Exu é escravo de Orixá. O Exu, ele é tão escravo, ele é tão ruim, que ele tem que ser cultuado na rua. Entendeu tudo errado. Tem Exu, Orixá, que é para ser cultuado dentro de casa. Quando Exu, Orixá, pede para ser cultuado nas encruzilhadas, que se entregue para ele ali as suas oferendas, é porque o campo de força dele é tão maior que ele não consegue ficar preso numa casa, por exemplo. Se você quer ser negociante, se você quer trabalhar no comércio, ainda que você trabalhe em home office, enfim, se você quer esse tipo de relação, Exu tem que ir na rua e abrir os caminhos para que você chegue até o teu cliente. E aí, por que você, meu amigo, minha amiga, vai dizer que Exu não se cultua em casa porque Exu vai trazer energias ruins? Meu irmão, se a energia de Exu é ruim, boa é a minha, boa é a sua, é só a gente parar para pensar um pouco mais a partir da gente entender quem nós somos. Tem uma música, uma dessas várias músicas que a gente ouve pela internet, não sei bem se foi um ponto não, eu não vi muito fundamento nisso, mas um dos pontos, eu vou chamar de ponto assim, de Exu Catiço, era até um ponto de Pombagira Menina, se não me engano, que dizia assim, que olha que menina linda, que menina bela me olhando na janela, corre menina, corre, gira que eu quero ver, uma coisa assim, é que Exu não tem querer. Quer dizer, Exu não tem querer? Quem tem querer, então, quem seria? Eu, você? A gente tem querer, Exu é nosso empregado? Pombagira é nossa empregada? Se Catiço não é nosso empregado, muito menos Exu, que é Orixá, que é Deus, vem de uma linhagem um tanto diferente. Exu é um dos orixás mais velhos do panteão africano. Exu, ele é quem abre os caminhos para o céu. É ele quem abre os caminhos da terra, é ele quem abre os caminhos para todas as possibilidades. Então, meu amigo, se você quer ter sucesso na tua vida, é com Exu Orixá. Se você quer que teu relacionamento prospere, é com Exu Orixá. Além, claro, de Pombagira e de Exu o Catiço, que vão ser os teus descendentes diretos. Então, o que se fantasia, por exemplo? A gente acha que nós vamos ter uma obrigação em sermos parecidos com Exu. Nunca seremos, porque a gente é muito mínimo. Nós não temos condição de se parecer com Exu porque ele é Deus. Dessa forma, então, se a gente tem um pouco dessa questão de se colocar no nosso devido lugar, vamos fazer tudo para termos Exu a nosso favor. Porque sim, ele pode ficar contra nós. Mas o Wallace, então, como é que eu vou ficar cultuando alguém que é contra mim? Meu irmão, minha irmã, não foi Exu quem inundou a terra e matou todo ser vivente. E por que a gente não questiona isso também? Não foi Exu que colocou um filho para morrer crucificado e tomando um monte de chibatada. Não foi Exu quem fez isso. Por que então a gente cultua Exu com medo? Pelo fato dele ser um Deus.
mas não precisamos, não podemos demonizar um Deus que tem mais proximidade conosco. É uma grande falha estratégica da nossa vida a gente pensar que tem possibilidade de crescer na vida sem Exu nos dar caminho. Meu irmão, minha irmã, não vai. Tá, Wallace, mas então, se Exu, ele não vai, digamos, ele não vai ter essa relação, ele tem a obrigação de dar o caminho, se Exu é o orixá do caminho, e para as pessoas que não cultuam Exu, por que a vida delas vai para frente? Meu irmão, minha irmã, Exu tem também os seus mistérios, mas vamos passar um fundamento aqui. Exu e Ori abrem os caminhos. Se Exu abre o caminho e a tua cabeça, tua Ori, é fraca, tua Ori ou teu Ori, não sei bem, peço até para quem saiba aí no vídeo, né, deixa nos comentários se é Aori ou Ori. Eu acredito que é Ori, mas também já ouvi Aori. Quem souber, comenta nos comentários aí pra gente aprender mais um pouco. Então, a cabeça, ela tem que ser muito forte. Mas o fato da cabeça ser forte não implica que Exu não exista. Dentro desse contexto, então, a cabeça forte vai te fazer construir o caminho. E a relação da Ori com o caminho, de alguma forma a Ori vai dar uma satisfação a Exu para que você caminhe. Ainda que esta pessoa não saia para cultuar o próprio Exu. É possível de acontecer, mas quem tem Ori tão forte a esse ponto? Somente os grandes homens e mulheres que são milionários, por exemplo. Mas a gente também precisa entender que ser milionário não é algo que vem apenas da força de vontade, não. Tem toda uma estrutura social também que é poderosa. Se fosse por questão de trabalho braçal, se fosse por questão de força de vontade, quem de vocês que está aqui me dando o privilégio da audiência não é super esforçado e não conseguiu juntar 1 milhão ainda? Nem tudo depende somente da nossa vontade. Nem tudo depende apenas do nosso esforço. Todas essas conjunturas, quem abre é Exu. E quando Ori, cabeça, vai próxima de Exu, porque a cabeça do médium é muito forte, então os caminhos vão tendendo a se abrir, não por Exu, mas porque dentro desse contexto, geralmente você pode reparar, as pessoas que fazem muito dinheiro têm uma relação com filantropia muito forte. Tá, mas a filantropia, ela tem uma questão também de dedução fiscal. Tem coisa mais malandra do que Exu para fazer isso? Então, Exu, de alguma forma, está sempre caminhando também com essas pessoas. Exu não tem religião. Religião é um modo de tentar entender Exu. E aí o que acontece? As pessoas estão acostumadas a agir com o medo, a agir com as limitações, com a imposição. Então entendam o seguinte, olha, tá, então se Exu é assim, então tem que ter uma religião para cultuar Exu. Por quê? Você precisa saber cultuar Exu e estudar sobre Exu. E tem diversos livros muito bons a respeito disso, há diversas religiões muito boas. Estou falando de fora do conceito da religião. Entendendo Exu como Deus, Exu não pertence só a candomblecista, Exu não pertence só a Ifá, Exu não pertence a ninguém, Exu pertence a si mesmo. Exu, nesse contexto, é aquele orixá que vai ter uma relação muito, muito forte com a criação do mundo também. Oxalá criou a terra, criou o céu, tá, junto com Exu. Falta dizer isso muitas vezes. Então, Exu precisa ter sempre muito mais essa relação, essa lembrança nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Ele é o grande senhor da confusão. Claro, é a partir do caos que se gera uma nova ordem. Você só cresce na vida a partir de quando entende que as estruturas precisam ser mudadas. E você só entende que precisa mudar algo quando as coisas começam a não dar certo. Ou mais ainda, quando você sai da tua zona de conforto. E só sai da zona de conforto com a confusão, que é uma linguagem típica de Exu, e não é para o mal, é para que você entenda que precisa mudar uma situação que está escondida, escamoteada e camuflada. Então, é absolutamente necessário a gente entender um pouco mais sobre o que é Exu. Ele é um Deus, não adianta dizer que a gente vai ser amigo de Exu. É ótimo ter Exu ao lado, mas ele é Deus. Amigo, aquele camarada que você toma uma cerveja, você vai para algum lugar ou outro. Então, ok, Exu, como é humano, ele pode se permitir ter esse tipo de relação, desde que entendamos
que ele é Deus e nós súditos. Ele é Deus e nós mortais. Eu vou passar, você vai passar, Exu continua permanecendo por todas as encruzilhadas, levando os ebós, colocando a vida das pessoas para frente, principalmente por ser cultuado. Isso é Exu. Meu amigo, minha amiga, Catiço e Pombagira vão um pouco nessa linha também, com uma diferença muito básica. Exu e Pombagira são ancestrais nossos. Orixás não têm necessariamente essa relação de parentesco. Embora possa acontecer, não é uma relação tão mais próxima assim. Então, sem Exu, sem Pombagira, não se faz nada. Aproveito e pergunto a você, meu amigo, minha amiga. Você sabe quem é teu Exu, tua Pombagira? Se você não os conhece, ou mais ainda, se você os conhece e não sabe como cultuá-los, não sabe dar uma oferenda para eles, entre em contato com a Casa da Padilha, no telefone que está aparecendo aqui na sua tela, e vamos agendar um jogo de búzios para você. Esse jogo não é barato, não é caro também não, é um jogo no valor justo, para que a gente entenda como vai funcionar a tua vida espiritual. O jogo é feito por chamada de vídeo online, e a gente conversa assim como estamos conversando, e você faz as suas perguntas sem o menor constrangimento. E dessa maneira vamos entender o que as tuas entidades estão pedindo para você e também o caminho com o orixá. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, Maxé da Maria Padilha e até a próxima.